Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aí. Williams, Pri Sarmento. Boa noite, Carol. Tudo bem com vocês, gente? Eu tô conversando um pouquinho antes aqui, até que ontem a gente começou e travou um pouquinho no começo, né? Foi problema no Instagram mesmo, que eu até testei com a internet 4G também, depois que voltou ao normal, então se der alguma coisa aí dá tempo de resolver. Coisa boa, gente, estamos aí, terceiro passo, hein? Hoje é o terceiro passo, são 6 passos, parabéns aí pra você que tá ligadinho aí, que bom que vocês estão aí, viu, gente? Sei que é diferente, né, fazer aqui pelo Instagram e tal, mas que bom que vocês estão aqui ligados, fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Hoje, o passo de hoje vai ser bem especial também, viu? Esse eu acho que é um dos que eu mais gosto. Passo 3. Vamos chegando aí, 9 horas em ponto a gente começa. Estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Dá pra ouvir certinho? Beleza. Maravilha, gente, maravilha. 3 minutinhos aí pra gente começar. E hoje tem uma novidade, hein? Vou mostrar uma novidade pra vocês aí de um dos passos. Vou falar um pouquinho sobre. Esperar todo mundo chegar aí. Vivi chegando aí, Virgínia, boa noite, Virgínia Alves. O Ellen aí também, o Thierry, boa noite pra vocês. Fábio chegando aí. Axa, hoje vai ter pelo menos um hinozinho? Sim, a gente tá cantando todo dia. Faz-me um servo, né? Pra gente começar aí. Porque senão a gente estende muito tempo aqui também. Eu não quero usar esse tempo aí pra gente poder realmente falar aqui do tema. A gente tá cantando aí. Fica ligadinho aí que daqui 1 minuto a gente começa. Falta 1 minutinho aí pra gente poder começar e a gente dá início aí ao nosso terceiro passo. Hoje é o terceiro passo. Acho que ela quis dizer no final. Ah, no final. Podemos cantar, quem sabe, só um pedacinho, né? Não quero estender, não. Alci Galvão falou boa noite. Hoje foi mais fácil falar com o Cristo mais de 20 minutos, sem pedir, sem agradecer. Que bom, que bom. Bom, fico feliz. É assim mesmo, quanto mais você pratica, mais fácil você vai ficando, né? Vai ficando, né? Tem que praticar, não tem jeito. Meu relógio que são 9 horas, hein? 9 horas, podemos começar então? Vamos começar cantando? Pode ser? Vou virar aqui e cantar na nossa música tema, digamos assim, né? Esse hino que possa ser realidade na minha e na sua vida. Vamos cantar? Como uma oração, como um pedido? Vamos cantar ao Senhor. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo
meu Deus. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Amém? Hoje então nós vamos começar, deixa eu enquadrar aqui a câmera, já que não dá para projetar aqui no Instagram, né, gente? Vamos deixar aqui, muito bem. Conseguem ver bem aí, né? Deixa eu ajeitar aqui o violão. Maravilha, amigos. Hoje nós vamos para o passo 3 dos momentos a sós com Cristo. Deixa eu virar aqui. Sei que tem gente chegando aí, mas a gente precisa começar, tá? Que o assunto hoje, o passo 3, ele é bem também empolgante, né? Acho que vai ajudar muito você aí. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor. E vamos pedir aqui agora a presença de Deus, né? Mais uma vez com a gente, para que a gente possa estar bem aí conectado. Repito, eu sei que pelo Instagram, no celular, dá vontade de ficar mexendo, falando um monte de coisa e tal, vendo outras coisas, mas eu queria muito que você prestasse muita atenção em cada detalhe desse passo 3. Então eu quero pedir que você aí feche seus olhos, por favor, e vamos falar com o nosso Deus agora. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, podermos terminar o dia na Tua presença. Estamos aqui para mais uma vez recebemos conselhos, recebemos orientações de como podemos aprofundar o nosso relacionamento contigo. Que o Senhor abra a nossa mente, o Espírito Santo abra a nossa mente para que possamos entender e principalmente colocar isso em prática em nossa vida. Abençoa aqueles que já estão aqui ligadinhos, os que estão chegando também, que seja uma noite de bênçãos, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos e queridas, eu, como combinado, eu vou fechar aqui os comentários, tá bom? E aí no final a gente abre de novo para vocês poderem estar bem concentrados ali, eu também vou estar bem concentrado para a gente não se distrair aqui, beleza? Vou encerrar aqui e depois no finalzinho eu abro se tiver alguma pergunta, tá bom? Deixa eu desativar aqui os comentários, muito bem. Gente, olha só, antes da gente ir pro terceiro passo, lembrando aí, né? Nós falamos que são 6 passos. Nós já tivemos 2 passos, hoje é o terceiro e teremos mais 3 passos, tá bom? Eram 3 passos como falar com Jesus e depois 3 passos como ouvir Jesus e depois testemunhar. Lembra o tripé do MASC, dos momentos a sós com Cristo? Era o falar, ouvir e testemunhar. Agora, o terceiro passo, ele vai acontecer, o último passo, ele vai ser diferente, vai ser uma vigília, tá? E essa vigília eu acho que vai ser diferente de tudo que você já participou, não tem nada a ver com vigília aí de, como que é o aplicativo lá, o Telegram, enfim, vai ser algo bem diferente. E amanhã eu vou dar mais detalhes para essa vigília, mas eu queria já que você preparasse o seu coração, aí vai ser nesse fim de semana, de sábado para domingo, e eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, tá bom? Mas já aguarda essa data aí, o sexto e o último passo vai ser a vigília, tá bom? Vai ser uma vigília diferente, vai ser uma vigília de oração mesmo, uma vigília poderosa, tá? Mas amanhã, então não perca amanhã, porque amanhã eu vou dar detalhes sobre essa vigília, algumas coisas que você tem que se preparar para poder participar da vigília. Beleza? Pessoal, vamos lá. Antes de ir para o terceiro passo, quero continuar a história do Alcênio. Lembra o Alcênio, o irmão Alcênio que eu comecei a falar ontem? O Alcênio, ele era, como eu falei, não era cristão, nunca quis saber nada de religião, e ele sofria de epilepsia, e um dia enquanto ele andava, e nada resolvia, né? Nenhum remédio resolvia. Enquanto um dia ele andava pela rua, ele disse que sentiu uma vontade do nada de poder falar com Jesus, de buscar Jesus. E aí ele foi para casa, né, leu o texto lá que nós falamos, Mateus 5, ele disse que naquele texto Jesus o encontrou e ele sentiu uma vontade de ler a Bíblia e de falar com Jesus. E ele orou, fez a oração, digamos, mais sincera da vida dele, do jeito que ele sabia.
E ele disse que a partir daquele dia ele nunca mais teve uma crise de epilepsia. E aí nós vimos ontem que a história dele, ele continuou estudando a Bíblia, aprendendo mais, até que ele encontrou pela própria Bíblia a Igreja Adventista. E nós paramos nisso ontem. Então, continuando a história do Alcênio, ele ficou muito feliz em encontrar pela Bíblia a igreja que, né, segundo ele ensinava o que a Bíblia pregava. Então ele conheceu a Igreja Adventista, ele começou a pensar muitas coisas, como é que seria essa igreja, né? Ele estava animado para conhecer essa igreja e tal. Interessante que ele ficou muito feliz porque ele conheceu essa igreja não frequentando, mas sim estudando pela Bíblia mesmo. E aí, né, ele ficou muito empolgado para conhecer essa igreja, ficou imaginando uma igreja grandiosa, uma igreja tal. E aí ele foi então assistir, né, um culto pela primeira vez na Igreja Adventista, né? E ele disse que a igreja não era muito aquilo que ele esperava, assim, né? Ele disse que, claro, a recepção foi muito legal, receberam muito bem ele, enfim, mas ele gostou de tudo, diz ele que gostou de tudo, das músicas, da mensagem, ficou muito feliz, foi muito bem recebido na igreja lá que ele foi, e ele aprendeu a amar essa igreja. E depois de estudar a Bíblia e começar a frequentar ali, ele foi batizado. Ele foi batizado no ano de 1985 na Igreja Adventista, numa pequena igrejinha que ele frequentava na sua cidade. Só que o seguinte, ele começou a participar daquele grupo ali, e os líderes, né, os diretores daquele grupo tiveram que se mudar dali, não tinha ninguém para poder conduzir aquela pequena igrejinha, e colocaram o Alcênio, em pouco tempo de igreja, para ser líder da igreja. Aí isso foi no ano de 1985, e aí de 85 a 88 ele foi líder da igreja. E ele começou a participar de congressos, treinamentos e capacitações, né, como líder de igreja, feliz da vida. Só que uma coisa estranha começou a acontecer na vida do Alcênio. Ele disse que ele viu que tinha alguma coisa errada, ele não sentia mais aquela paz que ele tinha quando conheceu Jesus. Ele não sentia mais, sabe, aquela paz, aquela coisa que ele sentia quando ele conheceu Jesus. E ele começou a se esforçar, né, para poder guardar a lei de Deus, guardar os princípios de Deus, mudar a alimentação. Ele se esforçou para conseguir alcançar essas coisas, mas era uma coisa estranha. E aí no ano de 1988 ele descobriu por que ele não tinha mais aquela paz. Ele entendeu por que as coisas tinham mudado. E amanhã a gente continua a história dele. Amanhã você vai entender por que isso aconteceu na vida dele. Peraí que... Deixa eu ver aqui, peraí. Tá travando aí, gente, pra vocês? Deixa eu ver aqui, ativar os comentários aqui, que a Mari me falou que tá travando aqui. Deixa eu ouvir de vocês aí rapidinho, como é que tá? E aí, tá dando pra ouvir? Tá tudo certo? Só escrevam aí pra eu poder saber que vocês... Não está travando? Tô vendo só não, é porque demora um pouquinho aqui, né? Tudo certo, beleza, maravilha, obrigado, gente. Maravilha, muito bem, tudo certo. Então vamos lá, vou continuar aqui. Então, amanhã a gente continua a história do Alcênio, tá bom? Você vai entender por que ele não tinha mais essa paz, ele descobriu o porquê. Vamos lá, meus amigos, para o passo de hoje. Passo 3, o terceiro momento, né? E o terceiro e último momento da parte de falar com Jesus, né? Hoje nós vamos aí para o último momento de como falar com Jesus. Amanhã a gente já vai para o momento como ouvir Jesus, tá bom? Então, olha só. Deixa eu só antes disso... deixa eu ativar de novo os comentários aqui. Eu não posso esquecer dessa parte. Quantos de vocês, escrevam aí por gentileza, quantos de vocês conseguiram fazer pelo menos uma vez aí os 20 minutos? Quem conseguiu aí, levanta a mãozinha aí. Você conseguiu fazer, separar 20 minutos do seu dia aí para poder fazer essa prática? Deixa eu ver aí se vocês conseguiram. Quem conseguiu aí? Conseguiu separar 20 minutinhos para praticar lá o exercício? Ó, o Williams aí conseguiu. Maravilha. Olha, o pessoal tá fazendo aí, hein? Parabéns, gente. Como é que tá sendo aí? Alguém conseguiu... Isso, ó, o pessoal tá conseguindo fazer. Gente, parabéns. Parabéns aí pra vocês que estão firmes. Parabéns aí, Arthur, a Yara, todo mundo aí, ó, que tá conseguindo fazer. Gente, lembrando uma coisa, amigos. Ó, fiz mais de 20 minutos, a Yasmin falou, e nem vi o tempo passando. Tem muita gente que veio falar comigo, pastor, eu passei de 20 minutos. Gente, que coisa boa. Que coisa boa que passou de 20 minutos, viu? Que coisa boa, maravilhosa isso aí.
Maravilhoso isso aí. Então, gente, hoje a gente vai então pro terceiro passo, né? O terceiro passo, você viu aí que você, claro, tá falando com Jesus, tá conversando com ele e tal, só que você tem percebido que algumas dificuldades têm surgido, né? Não sei se tem acontecido com você aí, mas tem surgido algumas dificuldades. Quando você se prontifica a passar esses momentos a sós com Jesus, você vai enfrentar algumas dificuldades, tá? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essas 4 dificuldades. Pelo menos, gente, eu coloquei aqui 4 dificuldades. É claro que quando você faz o MASC, você pode passar por outras dificuldades, tá bom? A gente colocou aqui 4 que são as principais, sabe? A gente precisa entender e passar por cima dessas barreiras, porque essas dificuldades aqui, deixa eu voltar aqui, essas dificuldades, se você não tomar cuidado, elas vão atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não adianta você pensar assim, pastor, eu vou me esforçar que eu vou conseguir passar por essas dificuldades. Não adianta só esforço, você tem que aprender a lidar com essas dificuldades. Então o que nós vamos ver hoje é sobre isso, tá? As 4 dificuldades que geralmente a gente enfrenta aí nesses 20 minutos para poder falar com Jesus e como passar por cima delas. A gente tem que chegar num momento, gente, sabe que nem quando você tá com, sei lá, você tá com um amigo seu que você passa horas falando com ele, quando você fala de tudo com ele, quando você consegue ficar ali, né, você joga bola, pesca, passeia com ele, viaja, tudo, você tem amizade com ele, agora a gente tem que ter isso com Jesus, tá bom? Então, nós vamos ver quais são as 4 dificuldades, 4 dificuldades que nós temos, que nós enfrentamos aqui. Eu vou encerrar os comentários aqui, gente, senão eu vou ficar lendo os comentários de vocês aqui e eu vou ficar um pouco perdido, tá bom? Depois eu ligo aqui de novo, só pra gente ficar aqui ligadinho. Maravilha. Quais são essas 4 dificuldades aí? Eu vou colocar aqui na tela. Repito, podem ser mais dificuldades, tá? Mas essas são as principais. Vê se isso aconteceu com você. 4 dificuldades que podem acontecer com a gente. A primeira, deu branco. A primeira ali, tipo assim, né? Deu branco, né? Some da mente o que estava falando e você fica em silêncio tentando lembrar o que você estava falando. Tipo assim, você estava lá falando com Jesus e tal, de repente parou, deu um branco, você não sabia mais o que falar. Não sei, aconteceu com você isso? Você estava lá falando com Jesus, deu um branco. E agora? Sumiu da mente. É uma dificuldade que a gente passa também nesses momentos a sós com Jesus. A segunda dificuldade que pode surgir aí você fica sem assunto. Né? Parece que você fala, contou tudo já para Jesus, não tem mais nada para contar e não chegou nem 5 minutos ainda. Aconteceu isso com você aí? Acabou o assunto, você ficou sem assunto? Nossa, pastor, eu falei tudo para Jesus, não tinha mais o que falar. Como é que a gente vai passar por essa dificuldade aí? Terceira dificuldade que acontece, distração. Você estava lá conversando com Jesus, contando para ele, de repente alguma coisa chamou a sua atenção e você esqueceu da oração. Aí você começou a pensar em outra coisa, né? Você que é muito distraído aí, você que é muito distraída, isso pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você está ali falando, você se distrai fácil. E aí, pastor, como é que a gente passa por essa dificuldade? Vamos ver hoje. E a outra ali, você pensa em outra coisa. Tipo assim, ó, você está falando uma coisa com a boca e de repente você está pensando em outra. A sua boca fala uma coisa, a sua mente está em outra coisa. Você, né, aconteceu isso, está falando com Jesus, de repente sua mente está lá longe, pensando em outra coisa. Isso é uma dificuldade também que a gente passa às vezes aí. E lembrando que nem todos vocês vão ter todas as dificuldades. Às vezes pode ter nenhuma, às vezes pode ter outras, ou pode ter mais. Mas essas são as principais. E hoje nós vamos ver como é que nós podemos passar, digamos assim, né, por essas dificuldades. Primeiramente, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João. Pega sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. É o texto que nós vamos ver hoje. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Esse texto é bem importante, muito importante. É importante você entender. João, capítulo 15, verso 4. Muito bem. Olha só, João 15, verso 4, Jesus diz assim, ó. Permaneça... Deixa eu virar aqui. Espera aí. Ó, João diz assim, Jesus diz assim, né? No Evangelho de João 15, verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ok? Jesus diz, permaneçam em mim. Muito bem, olha só. A gente tem que avançar sempre no nosso relacionamento com Jesus. A gente tem que se aprofundar mais, cada dia mais, no nosso relacionamento com Jesus, né? Esse versículo que nós acabamos de ler, ele trata basicamente duas coisas: frutos e
a ordem de Jesus para permanecer nele, né? Frutos e permanecer nele. Vamos entender. Olha só, primeira coisa, a gente tem que ver aqui, eu tenho que virar aqui e ficar virando para vocês chegarem aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, o que são os frutos? Quando você lê ali que Jesus diz que permanecendo nele nós daríamos frutos, o que seriam, o que são esses frutos aqui que aparece aqui em João, né? O que seriam esses frutos? Note bem que a expressão que Jesus usa não é fruto, é frutos. Ou seja, alguns podem pensar, pastor, ele está falando aqui dos frutos do Espírito, né? Longanimidade, mansidão e tal. Não, não tem nada a ver, porque lá em Gálatas, quando aparece em Gálatas 5, Paulo fala o fruto do Espírito é tá. Aqui, a Bíblia apresenta frutos no plural, então não tem a ver lá com... Pode até ser algumas coisas aqui lá, mas o que Jesus está falando aqui não são os frutos do Espírito. Aí a pergunta é, pastor, o que são frutos? O que são esses frutos que Jesus diz que se nós permanecermos dele, nós vamos dar esses bons frutos? Olha só, imagine comigo que tem uma pessoa na igreja, enfim, que ela, por exemplo, ela não é fiel a Deus no dízimo e na oferta dela, por exemplo. Não é fiel. Aí essa pessoa conhece a Bíblia, estuda a Bíblia e agora ela começa a devolver, a ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Eu pergunto para você, isso é um bom fruto, sim ou não? O que você acha? Ela não fazia, agora ela conhece e aí começou a fazer. Isso é um bom fruto, sim ou não? Sim, é um bom fruto. Muito bem. Sei lá, agora ela, por exemplo, a pessoa lá, ela não cuidava da alimentação. Não cuidava do corpo, comia qualquer coisa e tal. E agora ela conheceu a mensagem de saúde na Bíblia e agora ela começa a guardar as leis de saúde. Isso é um bom fruto? Sim ou não? O que você acha? Sim, com certeza é um bom fruto. Maravilha. Agora você imagina o seguinte, tem uma pessoa que tem um vício, sei lá, a pessoa, ela fuma. Ela fumou a vida toda, aí ela conhece a Cristo, sabe que isso não agrada a Deus, aí ela deixa de fumar, ela deixa de beber, largou um vício. Isso é um fruto bom, sim ou não? É um fruto bom também, ela parou de fazer a coisa errada. Lá o esposo, ele agredia a esposa, por exemplo, e agora ele conheceu a Cristo, agora ele não faz mais isso. Isso é um bom fruto, sim ou não? Sim, é um fruto. Ou seja, amigos, em resumo, frutos são todas as coisas boas que eu e você fazemos e também são aquelas coisas ruins que nós deixamos de fazer, são bons frutos. Por isso que a Bíblia usa no plural frutos, porque são milhares. Eu dei aqui alguns exemplos. Então, frutos são todas as coisas boas que nós fazemos, né? Com a ajuda de Cristo, é claro, e todas as coisas ruins que eu deixo de fazer, e isso é um bom fruto também. Então, frutos são várias coisas. Maravilha. Agora, qual foi a ordem de Jesus? Se você lê nesse texto com atenção, lê de novo na sua Bíblia, João 15, verso 4. Qual que foi a ordem de Jesus? Olha só, se você vai para a Bíblia, você vai ver que a ordem de Jesus é o quê? Permaneçam em mim. A ordem de Jesus é permaneçam em mim. Amigos, aí a pergunta, pastor, o que significa isso? O que significa permanecer nele? O que Jesus quis dizer em permanecer nele? Gente, é muito clara. A Bíblia fala aqui que, na verdade, permanecer nele é só você ir na base dos momentos a sós com Cristo. É relacionamento. Jesus não quer passar, digamos assim, só 20 minutinhos com você. Ele quer passar tempo com você. Por isso que ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Jesus não quer ter assim um contato com você ali, pronto, acabou. Ele quer que você permaneça nele. Essa foi a ordem de Jesus, permaneçam em mim. Então olha só, na verdade, em outras palavras, permanecer em mim, ele está dizendo, tenham um relacionamento comigo. Permaneçam comigo, fiquem comigo, se relacionem comigo. Quanto tempo, pastor? 20 minutos? Não, permanecer da ideia de continuidade. É 24 horas, 7 dias por semana. Permanecer nele. É isso que a gente quer, é a base do que nós estamos falando aqui. 24 horas, né? Por exemplo, as pessoas que são seus amigos, ou suas amigas, elas só são suas amigas e seus amigos porque vocês passaram tempo juntos. Porque vocês têm intimidades, vocês ficaram sozinhos, vocês tiveram momentos próximos. Então é assim com Jesus. Se a gente não passa tempo sozinho com ele, a gente nunca vai ser íntimo dele. Nós falamos sobre isso ontem, né? É assim, por exemplo, com um casal. Você que é casado aí, você casou com seu marido, com a sua esposa, porque vocês se amavam tanto, queriam ficar tanto tempo juntos, decidiram se casar, passar a vida toda juntos, né? E você, marido, tem coisa que você só fala com sua esposa.
né, segredos de vocês, coisas confidenciais e vice-versa. É porque vocês são íntimos. E tem coisas que a gente só deve falar com Jesus, porque a gente é próximo dele, que a gente é íntimo dele. Então a gente tem que permanecer nele. Em outras palavras, Jesus está dizendo, permaneçam em mim, tenham um relacionamento comigo. Ficou claro isso? Tudo bem? O texto de João 15, verso 4? Muito bem. Agora o seguinte, porque, né, repetindo, né? Se com minha esposa é dessa forma, com Jesus é a mesma coisa, porque ele é uma pessoa, como nós já vimos, né? Então tem que permanecer nele, manter um relacionamento com ele. Só que Jesus não disse, passem momentos a sós comigo apenas. A gente está fazendo aqui 20 minutos de exercício, isso é um exercício, mas Jesus quer que eu e você permaneçamos nele, né? 24 horas do nosso dia. Agora, por exemplo, não tem como, gente, a gente ser íntimo de alguém se a gente não passa tempo com essa pessoa. Por exemplo, imagina só que eu entro na igreja e vejo uma pessoa lá que eu nunca vi sentada no banco. Aí eu vou lá, eu penso assim, eu vou ser amigo dessa pessoa. Aí eu chego pra ela, pra ser amigo dela, e chego lá pra ela, só fico pedindo coisa, pedindo, e só agradecendo. Eu vou ser amigo íntimo dela? Não tem como nem eu começar uma amizade assim. Não tem nem como se aprofundar nesse relacionamento só pedindo e agradecendo. Então é a mesma coisa com Jesus. A gente tem que aprender a ser íntimo de Jesus. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Olha só. Agora, seguindo, continuando aqui, a pergunta, deixa eu passar aqui. Nosso tempo tá passando rápido. Agora olha só, qual que foi a ordem de Jesus no texto? A ordem de Jesus foi o quê? Se você acompanha bem, ele falou, permaneçam... Ah, pastor, a ordem de Jesus é para permanecer nele e para dar fruto. Olha só, deixa eu virar aqui a câmera. Olha só. Olha qual que é a nossa tragédia, gente. A gente pensar assim, ó. Tenho que permanecer em Cristo, me relacionar com ele e produzir bons frutos. A gente pensa assim. Eu pensei muito isso já. Não, eu tenho que permanecer em Jesus, eu tenho que me relacionar com ele e produzir frutos. Aí a pergunta aqui, ó, qual foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Cristo? Se você vai bem lá no texto, você vai ver que a ordem de Jesus é permaneçam em mim. Jesus não disse permaneçam em mim e deem frutos. A ordem de Jesus não foi para a gente dar fruto. A ordem de Jesus foi para a gente permanecer nele. Não existe esse e permaneçam. Não, ele diz permaneçam em mim. Permaneçam em mim, não e permaneçam em mim e deem frutos. Não foi a ordem de Jesus para nós darmos frutos, tá bom? Embora, claro, o texto aqui fale sobre frutos, mas a ordem de Cristo é para a gente permanecer nele. O nosso esforço tem que ser aí, em permanecer nele. E aí que vem a questão importante aqui. Olha, eu quero fazer essa pergunta para você. Pensa bem, vou dar um tempinho para você pensar. Olha essa pergunta. É possível permanecer em Cristo e não produzir fruto? Vou até abrir os comentários aqui, gente. Isso aqui eu quero ouvir de vocês. Pensem bem aí. Pensa bem aí. É possível permanecer em Cristo e não produzir fruto? Sim ou não? O que vocês acham aí? Escrevam aí, por favor. Quero ouvir de vocês aí. É possível permanecer em Cristo e não produzir fruto? Que alguém falou que não. Não é possível. Não é possível. Então, a pergunta, ó. É possível estar em Cristo e não produzir fruto? Não tem como. Produzir frutos é consequência. Não. Todo mundo acha que não? Então não é possível eu permanecer em Cristo e produzir frutos? Não é possível. Ok. Tudo bem, maravilha. Não, porque é uma consequência. Beleza, maravilha. Pastor, e aí? É possível permanecer em Cristo e não produzir fruto? Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha lá. O que diz aí? João 15, verso 2. Olha aí. João 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Opa! Peraí, pastor. Peraí. Todo ramo está nele ou não está? Sim. Está ligado nele ou não está? Sim. Não deu fruto. Ele faz o quê? Ele vai cortar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Opa! Então, pastor, vamos repetir a pergunta agora. É possível permanecer em Cristo
e não produzir fruto? E aí? O que vocês acham depois desse texto aí? Pô, pastor, você tá confundindo a gente, né? É possível permanecer em Cristo e não produzir fruto? Amigos, a resposta é sim e não. Na verdade, a resposta certa é depende. Ah, pastor, depende? Sim, depende. A resposta é não e sim. Por que isso, pastor? Eu vou explicar para vocês. Olha só. Em um momento, Jesus diz que aquele que está nele produz fruto. Só que no outro texto ele falou que tem gente que está nele e não produz fruto. E aí, quem não produz fruto, corta e é lançado fora. Então, na verdade, gente, para poder explicar aqui esse texto, a resposta é depende. Depende do que, pastor? Depende de quão profundo é esse relacionamento. O quão profundo que eu estou ligado na videira. Se eu estiver ligado na videira de forma rasa, eu até estou ligado na videira, mas não de forma profunda. Se eu estiver de forma rasa ligado à videira, eu não vou produzir frutos. Agora, amigos, é impossível eu estar ligado de forma profunda na videira e não produzir frutos. Entendeu? Ficou claro agora para você? Olha só, deixa eu virar aqui para ficar mais claro ainda, para explicar. Ó, olha lá, olha o primeiro exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o relacionamento, quando o relacionamento existe, quando tá ligado na videira de forma rasa, ó, o relacionamento até existe, mas não é suficiente para produzir frutos. Ou seja, por mais que faça todo o esforço do mundo, os frutos não aparecem. Cedo ou tarde, esse ramo será cortado. Ou seja, existe um relacionamento, pastor? Sim, ele existe. Só que é tão raso que não é suficiente para produzir frutos. Então, por mais que todo o esforço do mundo para produzir frutos, eles não aparecem. Ou seja, as pessoas que estão ligadas de forma rasa na videira, o ramo que está de forma rasa, ele está até ligado, mas não vai produzir fruto. Gente, deixa eu virar para vocês aqui e falar uma coisa ao seu coração. De verdade, isso aqui é uma parte para mim, eu acho que mais fundamental aqui. Isso me toca muito. Jesus está dizendo que aquelas pessoas que têm um relacionamento raso com ele, até é cristão, até é crente, até tem um relacionamento com ele, mas se o relacionamento for raso, essa pessoa em algum momento vai ser cortada. Já pensou nisso? Gente, ninguém acorda assim, hoje eu vou sair da igreja, hoje eu vou sair dos caminhos de Deus. Não! A pessoa não é do dia para a noite. Agora, quanto mais raso é o nosso relacionamento com Jesus, em algum momento essa pessoa vai ser cortada e vai ser lançada fora. Por isso que a pessoa, imagina um jovem que tá lá, não tem um relacionamento sério com Deus, tá, tem aquela coisa, né, não se decide muito lá e tal, mas tem uma forma rasa, um relacionamento raso. Aí ele decide, vou sair da igreja, vou sair dos caminhos de Deus. Nesse momento ele foi cortado. Talvez tenha muita gente hoje ainda que não foi cortada da videira, mas em algum momento vai ser. Isso é muito forte, gente. Você está entendendo por que eu me angustio às vezes e eu queria passar esses momentos a sós para todo mundo? Porque tem gente que pensa que está tudo bem. Eu tenho relacionamento, pastor, eu estou ligado na videira, mas é raso, amigo. É por isso que você vê pessoas que têm 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 40, 50 anos de igreja, de cristão e não produz fruto. O camarada, 50 anos, é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo grosso, continua sendo fofoqueiro, continua sendo mentiroso, continua falando mal de todo mundo, ele não mudou nada. E não deu frutos. Por que não deu frutos? Porque o relacionamento dele é raso. Porque se o relacionamento fosse profundo, ele daria frutos de forma natural. Esse é o primeiro caso. Agora, olha só, virando aqui, ó. O outro caso ali, ó. Agora, quando tem um relacionamento profundo e de qualidade, o que acontece? Aí, quando o relacionamento é profundo e de qualidade, o fruto aparece naturalmente, sem esforço. Não é cortado, pelo contrário, ele é podado para produzir o quê? Mais frutos. Vocês estão entendendo isso, gente? Ficou claro isso para vocês? Então é o seguinte, pastor, é possível estar na videira e não produzir frutos? Depende. Depende do quê? De quão profundo eu estou. Se eu estou ligado de forma profunda, é impossível não produzir frutos. Então, amigos, se você na sua vida não está produzindo frutos, se você é a mesma pessoa, estou dizendo de pecado, a gente continua pecando. Mas, tipo assim, se 10 anos de que você é cristão, que você conhece Jesus, e continua do mesmo jeito, nada mudou, observe o seu relacionamento com Jesus. Porque se você estiver de forma rasa, você em algum momento vai ser cortado da videira.
Então, olha só, outra coisa que eu tô tentando ganhar tempo, tá, gente? Pra gente poder ficar dentro aqui do nosso tempo. Vai passar um pouquinho aqui, porque esse passo 3 aqui, realmente, tem mais detalhes, né? Olha só, eu pergunto pra você que tá assistindo a live, o nível de relacionamento que você tem com Jesus hoje é suficiente para você produzir frutos? Se você observa bem, lembra daquela parábola das 10 virgens? Né? Por que aquelas, por exemplo... Por que a parábola das 10 virgens lá? Por que aquelas 5 se perderam? Por que 5 se salvaram e 5 se perderam? Por que 5 entraram no casamento com o noivo e 5 não? Ah, pastor, porque as 5 não tinham azeite. Não, amigo, não é que elas não tinham azeite. Elas não tinham azeite suficiente. Entendeu? Elas tinham azeite, mas era tão pouquinho, era tão raso, que não foi suficiente. Então, a diferença entre as que entraram na festa com o noivo e as que não entraram foi a quantidade de azeite que elas tinham. Então é por isso que a gente tem que cada dia mais nos esforçar não em produzir frutos. Eu ficava assim falando, não, eu tenho que ser um pastor melhor, eu tenho que ser um esposo melhor, eu tenho que ser, nossa, um amigo melhor, eu tenho que ser alguém mais calmo, eu tenho que ser mais tranquilo no trânsito. Eu ficava me esforçando para produzir bons frutos. Só que na verdade eu vi que o meu esforço estava errado. O meu esforço não tem que ser em produzir frutos, porque não foi a ordem de Jesus. A ordem dele foi para a gente se aprofundar nele, para a gente permanecer nele. É aí que tem que estar o nosso esforço. Você entendeu, amigo? Então para de esforçar em querer ser um cristão melhor, uma pessoa melhor. Eu quero mudar minha alimentação. Eu quero fazer isso tal, sozinho. Não. Você tem que se esforçar para permanecer em Jesus. Se você permanecer em Jesus, os frutos virão de forma natural. Outra coisa, a lei de Deus mesmo, a lei de Deus você não guarda por esforço. Ai, pastor, tem que guardar a lei de Deus, tem que guardar o que Deus falou. Amigo, se você guarda a lei por esforço, na verdade está errado, porque quando os bons frutos, eles vão surgir de forma natural, tá bom? O nosso esforço tem que ser em nos apegar no relacionamento com Cristo. Agora imagine o seguinte comigo aqui. Imagina que você está andando na rua, está andando pela rua, e de repente lá alguém taca uma pedra na sua cabeça. Taca uma pedra na sua cabeça, forte, você coloca a mão assim e tal, e começa a sangrar, começa a derramar sangue. E aí você olha para ver quem é que jogou a pedra em você, aí tem um menininho lá, um jovenzinho rindo, tipo assim, rindo da sua cara, jogou a pedra em você rindo, bem feito e tal. Qual que é a sua reação? Qual que é a sua primeira reação? Vamos ser sinceros, nossa primeira reação é pegar a pedra e tacar no menino, né? E ir atrás dele, esganar aquele miserável que fez isso com a gente. Porque isso é o natural. Isso é o nosso natural. Essa é a nossa natureza. Agora é o seguinte. Deixa eu comentar aqui os comentários aqui, tinha esquecido. Agora então, tacar a pedra, a pessoa fica rindo de você. Qual que é a sua vontade? É atacar a pedra de novo, é ir atrás da pessoa, né? Agora, lembram da história de Estevão? Lembram da história de Estevão? Não foi uma criança que jogou pedra em Estevão. Foram muitas pessoas e não jogaram para machucar Estevão. Jogaram pedra em Estevão para matá-lo. E aí, qual foi a reação de Estevão enquanto eles jogavam a pedra nele? Lembra o que Estevão fez? A Bíblia diz que Estevão começou a orar por aqueles que estavam jogando pedra nele, para que Deus perdoasse aqueles homens. Qual que era o sentimento de Estevão, gente? Você acha que era sentimento de raiva, de querer xingar todo mundo? Não, o sentimento de Estevão naquela hora era amor, era compaixão. Será que na cabeça de Estevão, quando ele tomava as pedradas para morrer, ele pensava assim: tomei a pedrada aqui, nossa, não, mas eu não posso xingar eles, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, nossa, mas tá doendo. Será que ele pensou isso? Você viu um esforço em Estevão para fazer o que ele fez? Eu não vejo esforço em Estevão, gente, no que ele fez. Será que essa atitude que ele teve foi por esforço? Eu acredito que não. Perceba, amigos, ter uma atitude dessa que Estevão teve, num momento desse, por esforço, seria impossível. Seria impossível. Não foi por esforço. Estevão não fez isso por esforço. Estevão era diferente de mim e de você? Claro que não. Ele era pecador, era falho que nem a gente. Mas qual que era a diferença de Estevão pra gente? Como é que ele conseguiu então, pastor, sem esforço, fazer o que ele fez? Simples. Quando você se relaciona com uma pessoa, né? Mas tem um relacionamento superficial com ela, nada acontece. Agora, se você fica íntimo de uma pessoa, se você passa tempo com essa pessoa,
muito íntimo, aí entra em cena a lei da influência. Conhece essa lei da influência? A lei da influência, né, que diz: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Ou seja, por exemplo, você conhece alguém na Bíblia que orou pelas pessoas que estavam matando ele? No momento que ele morria, ele orava pelos seus adversários, digamos ali, né? As pessoas estavam matando ele. Jesus. Então Estevão, na verdade, ele replica o que Jesus fez, porque Estevão passava tempo com Jesus. E isso surgiu de forma ali natural, não foi por esforço. Sempre, amigos, num relacionamento muito íntimo, a pessoa de personalidade mais fraca vai ser influenciada pela de personalidade mais forte. Saiba disso. Quando você se relacionar com Jesus, quem você acha que vai influenciar quem? Você acha que é você que vai influenciar Jesus? Não, é Ele que vai influenciar você. Por isso, quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais parecido com Ele a gente fica. E a gente tem que ficar cada vez mais parecido com Ele. Agora, olha essa frase que eu vou mostrar para você aqui. Essa frase é forte. Agora, olha aqui comigo essa frase. Pensa bem, olha só. A comparação do que você faria com o que Jesus faria mostra quanto dele existe em você. É para pensar, olha só. A comparação do que você faria com o que Jesus faria mostra quanto dele existe em você. Ou seja, quanto mais relacionamento, mais parecidos ficamos. Quando, por exemplo, alguém te tira do sério e você, te testa ali a paciência. Pega aí o que você faz, compara com o que Jesus faria e você vai ver quanto de Jesus existe em você. Forte isso, né? A comparação do que você faria com o que Jesus faria mostra quanto dele existe em você. Amigos, então, repetindo, amigos, reforçando isso, o seu esforço, o meu esforço não tem que ser em produzir bons frutos. Tira isso da sua cabeça. Jesus nunca pediu isso. A ordem dele é: permaneçam em mim. Então não fica esforçando, eu quero fazer isso. Não. Se esforça, sabe no quê? Para permanecer nele. Tipo assim, não, eu não posso hoje ficar sem passar o meu momento com Jesus. Eu preciso passar tempo com ele, com a Bíblia, orando, conversando com Jesus. Não abra mão disso por nada. O seu esforço tem que ser nisso, em permanecer nele. Para de ficar se esforçando em produzir fruto. Se você se esforçar em permanecer nele, quanto mais profundo for esse relacionamento, os frutos virão de forma natural na sua vida. É claro que isso não é do dia para a noite, gente. Óbvio, não é do dia para a noite. Tá? Isso é a longo prazo, mas tem que começar, né? Então isso é muito importante a gente entender que isso é natural, mas não é automático. Claro, leva tempo, tá bom? Então olha só, eu vou seguindo aqui agora pra gente poder terminar. Deixa eu passar aqui, a gente já vai concluir. E vamos falar agora das 4 dificuldades. Pastor, e aí? E aquelas 4 dificuldades lá que a gente passou? Como é que a gente pode resolver? Amigos, só voltar aqui. Essas 4 dificuldades que eu falei aqui, se você não aprender a resolver essas dificuldades, isso vai sabotar os seus momentos a sós com Jesus. Isso vai atrapalhar a sua comunhão com Jesus. Então o que eu vou fazer aqui agora, rapidamente, é te dar algumas dicas de como você pode passar por cima dessas 4 dificuldades quando elas surgirem. Tá? Eu vou até ativar os comentários aqui agora, que a gente já terminando já. Então quando vierem as 4 dificuldades, por exemplo ali, ó, primeira: pastor, eu estou falando com Jesus e me deu branco. Né? Lembrando que elas são aleatórias, tá, gente? Não é que uma depende da outra para acontecer, mas elas podem acontecer todas, pode acontecer uma só, enfim. A primeira coisa lá, presta muita atenção agora, se possível nem escreva aí, tá? Escreva realmente só se for muito importante, tá bom? Primeira coisa: pastor, eu tô falando com Jesus, aí pá, deu branco, some da mente, né? Qual que é a nossa... ali diz, né? Deu branco, eu esqueci, pastor, falando com Jesus, tava falando, beleza, pá, do nada, deu branco. O nosso problema, gente, quando acontece isso talvez isso tenha acontecido com você, é na hora a gente para de falar. Você está falando com Jesus, não sei o que, meu dia foi assim, aí deu branco, você para, aí fica um silêncio, aí você não sabe mais o que falar e tal, fica tentando lembrar o que você falou. Amigos, isso não pode acontecer. Você não pode cessar o seu diálogo com Jesus. Eu vou dar um exemplo. A gente tem que aprender um pouquinho como é que são os nossos relacionamentos com os nossos amigos. E é a mesma coisa com Jesus. Vou dar um exemplo. Quando eu tô falando, imagina só, eu tô conversando aqui com o João, meu amigo. João, batendo papo e tal. Se me dá branco, eu faço assim? Você faz isso quando tá conversando com um amigo, te dá branco? Ah, João, não sei o que, tal. Aí deixa o João ali parado e fica assim. Você faz isso? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. O que geralmente a gente faz quando tô conversando com um amigo da branco? João, não sei o que e tal, enfim, não sei o que. Aí você para, aí você fala com ele assim, né?
Rapaz, João, me deu um branco aqui, cara. Eu esqueci o que eu estava falando. Ou seja, eu envolvo o João no meu esquecimento. Eu não paro de falar, eu não deixo o João ali quietinho. Eu falo para ele o que está acontecendo. Ou seja, gente, lembre-se, a comunicação nunca pode ser interrompida. Deu branco, não fica sem falar com Jesus, não para ali. Não deixa ele ali parado esperando. Fala para ele: Jesus, eu estava falando aqui, e tal, eu conversando com o Senhor, de repente me esqueci, Jesus, estou com a cabeça meio voada aí e tal, né? Enfim, mas vamos retomar aqui. Fala para ele, não fique em silêncio. Deu branco, fala para ele que deu branco. Você faz isso com seu amigo, não faz? O João, João, rapaz, desculpa, cara, tô com a cabeça, cabeça mil aqui, eu tô com a cabeça longe. Então, deu branco, fala isso pra ele, tá, gente? Tá? Fala isso pra ele, aí se não lembrar o assunto, volta, vai para outro assunto, enfim. É uma forma de você poder passar por isso. Deu branco, fala para Jesus, envolva Jesus nessa sua dificuldade, tá bom? Essa é a primeira. Agora, a segunda ali, ó, por exemplo, isso aí, ó, como a Lu Camilete colocou, Jesus me deu branco aqui, esqueci o que eu tava falando. É isso aí, é como você faz com o seu amigo. A segunda dificuldade, você tá falando ali, acabou o assunto. Nossa, pastor, eu tô falando, falei com Jesus, e aí acabou o assunto. Aí deu 5 minutos, nem 5 minutos, o que eu faço? O que eu faço agora? Acabou o assunto, né? O que a gente faz? Por exemplo, quando você acabar um assunto, uma dica importante, isso, acabou o assunto, conta novamente o que você já contou para ele, só que agora tenta repetir isso assim, digamos, com mais detalhes. Nesse ponto aqui, quero falar aqui para os homens, nós temos que ser parecido com as mulheres, nós temos que ser mais detalhistas. Por exemplo, quando chega assim, né, para um homem, pergunta assim para o homem, como é que foi o seu dia? Ele vai dizer, foi bom. Pronto, resumiu, acabou, falou tudo. Agora chega para uma mulher e pergunta, como é que foi o seu dia? Ela vai dizer, nossa, hoje de manhã, rapaz, peguei um trânsito na terceira ponte aqui, olha, tava corrido, nossa, um carro azul aqui passou, tal, virou lá e não sei o que, vai te dar detalhes, estava chovendo e veio o sol. A mulher é detalhista. Então é o seguinte, você falou tudo para Jesus, contou o seu dia, Jesus fiz isso, ok, acabou. E não deu tempo ali, conta de novo a mesma coisa, só que com mais detalhes. E nesse detalhe você vai se lembrar de uma coisa que você não tinha que lembrar antes, que você não tinha lembrado antes. Tá? Então pode, seja detalhista, acabou o assunto, conta de novo. E nesse contar de novo vai surgindo mais assunto, tá? Só não para de falar, tipo assim, acabou o assunto, agora ficou assim, quieto. Não deixa Jesus ali esperando você falar. Continua falando, não interrompa a comunicação, isso é o mais importante, tá? Não interrompa a comunicação. Seguindo aqui para poder acabar, gente, vamos lá. Terceiro, se distraiu. Pastor, eu tô lá falando com Jesus, nossa, eu sou muito distraído e tal, e falando com Jesus, de repente lá eu olhei lá, eu tava no meu quarto ali, apareceu uma formiguinha carregando uma folha e eu me distraí. Aí eu parei, aí tava falando com Jesus, o que eu devo fazer? Né? Amigos, não tente voltar pro assunto que você estava falando. Fala para Jesus aquilo que te distraiu, lembra? Envolva ele na sua distração. Por exemplo, como é que você faz com um amigo seu? Imagina só, tô falando com o João aqui, conversando com o João, de repente, imagina comigo que vai passar uma Ferrari aqui na frente, beleza? Aí é assim que eu faço com os nossos com amigos, é assim que você faz? Tá falando com o João, tá, você quer João, tá, de repente você para, aí a Ferrari passando, João, blá 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 blá. Então, João, como a gente tava falando, você faz isso? Você não faz isso. Se algo te distraiu, você envolve a pessoa, tipo assim, João, e não sei o que, tal. Cara, peraí, olha aquela Ferrari lá. Cara, que Ferrari top. Olha isso, cara, olha a cor dessa Ferrari. Nossa, olha o barulho dessa Ferrari. Você envolveu o João na sua distração. Faz isso com Jesus. Então, você tá conversando com Jesus lá, não sei o que, e aí viu a formiguinha passando, não para de falar com ele para olhar a formiga. Olhou a formiga e fala, ô Jesus, olha só que formiguinha engraçada que eu tô vendo aqui, Jesus, a formiguinha carregando essa folha, que estranho, né, cabeçuda, olha só que engraçado, Jesus. Envolva ele, fala para ele o que te distraiu. Você não precisa esconder dele. Ele já sabe que você está distraído mesmo, tenta acertar as coisas. Envolva ele ali nessa sua distração, tá bom? E então ali, fala pra ele sobre aquilo que te distraiu, depois vá falando sobre outras coisas novamente. Aí acabou o assunto da formiguinha que distraiu, aí você volta a falar de outras coisas, tá bom? E o último, pastor, eu tô falando com Jesus, falando, aí uma hora eu percebo que minha boca tá falando uma coisa e a mente tá pensando em outra coisa, né? Aí às vezes a gente fica ali, blá 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 blá, nem a gente sabe o que a gente tá falando. Amigo, qual é a dica? Inverta.
Você tá pensando uma coisa e falando outra, agora você fala do que você estava pensando. Tipo assim, você está falando com Jesus, falando com ele, aí você lembrou de uma conta de luz que vence amanhã. Aí você está falando com Jesus, mas sua cabeça está lá na conta de luz. Não fica ali remoendo, falando de outra coisa. Para o que você está falando, fala assim, ô Jesus, sabe o que é? Eu lembrei daquela conta de luz lá que eu tenho que pagar amanhã, fiquei meio preocupado com isso. Fala para ele, envolva ele nessa sua preocupação. Fala para ele o que você está pensando. Aí alguns podem pensar assim, né? Ah, pastor, mas tem coisa que eu penso que eu não posso falar com Jesus. Tem coisa meio estranha aí que eu penso e eu não posso falar com Jesus. Mas aí, querido, querida, é aí que está a questão, né? Se algo veio na sua mente, ele já ouviu. Não tem que se esconder. Pensou, ele já ouviu. Por isso que é importante você falar com ele sozinho. Porque às vezes você pode pensar em coisas, umas besteiras, sei lá, pode pensar besteira aí. E aí você tem que falar com ele sobre isso. Ele já ouviu o que você está falando. Aí por isso que não pode ser na frente de todo mundo, né? Tem que ser a sós. Entenderam? Tudo bem? Então, gente, é basicamente isso aqui. Eu acho que assim, isso aqui é só uma... Pra gente ajudar a dar para ter uma ideia. Então deu branco, fala para ele o que está acontecendo, né? Não pare a comunicação. A comunicação nunca pode se encerrar. Acabou o assunto, conta de novo. Conta para ele de novo. Ele não se cansa. Pode ouvir, ele conta com mais detalhes, dá mais detalhes para ele. Se distraiu, não tenta ficar voltando. Fala para ele, envolva ele na sua distração. Conta para ele o que te distraiu. Aí depois você volta pro assunto ou muda de assunto. E por último, você falou uma coisa e pensou numa outra coisa, inverta. Comece então imediatamente a contar para Jesus aquilo que você estava pensando. Tudo bem? Queridos, então para a gente terminar aqui, o nosso desafio continua. O nosso desafio continua. A prática dos 20 minutos, a sós com Jesus, falando com ele sem pedir e sem agradecer. Fique à vontade e de voz audível. Lembrando, minha gente, que hoje, deixa eu virar aqui pra gente terminar, hoje foi o último passo de como falar com Jesus. Amanhã, o quarto passo, nós vamos começar a falar agora como ouvir Jesus. Prepara o seu coração para ouvir Jesus. E lembrando, como eu falei no começo da live, o último passo, o sexto passo vai ser uma vigília. Essa vai ser uma vigília diferente de tudo que você já participou. Prepara o seu coração, porque vai ser algo assim só para os fortes. Tá? E amanhã eu vou explicar com detalhes como é que vai ser essa vigília. Não perca o passo de amanhã. Pratique os seus 20 minutos. Consegui uma vez, pastor, eu consegui uma vez. Faz 2 vezes, faz 3 vezes. Quanto mais você fizer, mais profundo vai ser o seu relacionamento com Jesus, tá bom? Vou deixar assim as lives salvas, Bruno. Tô deixando todas as lives salvas aí no GTV, beleza? Gente, alguma pergunta? Podemos orar? Ficou claro aí? Então, lembrando, resumo de hoje, viu as 4 dificuldades ali, como passar por elas, e lembrando, não se esforce em produzir frutos, se esforce em quê? Permanecer nele, é para permanecer em Jesus. Não abra mão dos seus momentos a sós com Jesus, não troca isso por nada, tá bom, gente? Fica lá, se passar de 20 minutos, ótimo, mas faça esse exercício, continue praticando, tá bom? Queridos, podemos orar então, nosso tempo passou, desculpa gente, passou, mas é que hoje realmente esse tema era um pouco maior. Vamos orar então? Beleza? Podemos orar? Fecha teus olhos aí. Nosso Deus, nosso Pai, querido Jesus, como é bom poder aprender mais de Ti, como é bom a gente aprender a como é que nós podemos nos relacionar mais contigo. Eu venho aqui pedir, Senhor, agora, colocar mais uma vez esse grupo tão especial de pessoas que têm participado do MASC nas Tuas mãos. Tenho ouvido aqui alguns testemunhos incríveis, pessoas que começaram agora, já estão tendo experiências maravilhosas com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a continuar fazendo esses passos, aprofundando a nossa amizade contigo. Nos ajude a parar de focar o nosso esforço em produzir bons frutos. Nosso esforço tem que estar em permanecer em Ti, a fazer o nosso culto, a ter momentos contigo, momentos a sós contigo. Amanhã nós vamos começar um outro passo, agora como ouvir o Senhor, e nos ajude nesse passo também, que continuemos firmes aí até o final dessa semana especial. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, Deus abençoe vocês. Lembrando, quem quiser sair pode sair aí. Vamos só cantar uma música que eu queria cantar com vocês aqui. Só o coro daquela música Falar com Deus, pode ser? Pra gente acabar, pra dormir tranquilo. Grande é o nosso Deus, vamos cantar? Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Canta de novo, grande. Grande é o nosso Deus. E as obras? E as obras que Ele faz. Você crê nisso? O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite para você, bons momentos a sós aí com Cristo, um forte abraço e amanhã a gente se encontra, 9 horas, um abraço com Deus, valeu!